muito do que se espera de um presidente da República não é que ele faça o varejo bem, é que ele compreenda. Ainda mais quando a gente fala de um país presidencialista, a missão do presidente é fundamentalmente compreender qual é o seu papel histórico, compreender qual é o momento em que ele elege na história, em que ele foi eleito na história. No momento que o Lula foi eleito e assumiu em 2002, entregaram para ele um país cuja burocracia estava mais ou menos arrumada e a moeda estava estabilizada pela primeira vez em 30 anos. Desde o JK, a gente não tinha uma moeda estável. Então, Lula recebe aquilo e qual é a missão imediata? E que tinha acabado de chegar a universalização do ensino fundamental e médio. Toda criança na escola. O ensino era uma merda, mas toda criança estava na escola e isso fazia diferença. Qual era o papel do Lula ali? Esse país tem fome. Não pode ter. E ele entrega, ao final do segundo mandato, com vários problemas, com a questão bem feia de corrupção e tudo mais, mas ele entrega um país em que mais de 50% dos brasileiros estão na renda média e não existe mais fome. Isso não é pequeno. Isso não tem nada de pequeno. A história que o Brasil tem, isso é uau. Isso é um grande avanço. O que eu quero dizer é, o Lula daqueles primeiros 2 mandatos, ele compreende a missão histórica que ele tinha como presidente naquele momento. E eu acho que neste negócio, neste ponto, que é essa missão histórica, ele cumpre bem. Agora, a missão histórica desse terceiro mandato do Lula era: acabamos de enfrentar uma tentativa de golpe de Estado. Ele precisava entregar, ao fim do seu mandato, um país que estava solidamente fincado na democracia, em que o risco militar desaparecesse para sempre. Essa, na minha opinião, é a missão deste governo Lula. Ele sequer percebe isso como missão, né? Olha, eu acho que percebe em grande medida, tá? E com relação especificamente ao Lula, a gente tem que afirmar isso. É o grande líder popular da história brasileira. Concordo. Muito maior do que Vargas. Eu concordo. Vargas só foi um líder popular entre 51 e 54. Então, não é só isso. Vargas não era um líder que vinha do povo, era um demagogo. Lula... Filho de um general. Estancieiro. Velho oligopólio gaúcho. Oligarca gaúcho. Nada... enfim, daquela história daqueles populismos autoritários dos anos 30, ele é o nosso. Lula não. Lula é retirante nordestino, é o cara que consegue uma profissão por causa de um diploma do Senai. Lula é um líder popular de Organiza o sindicalismo do ABC na década de 70. É incrível a história disso. Cria o PT. Claro. Então, assim, independentemente da posição que qualquer um tenha com relação a ele, eu acho que é inegável que é o maior líder popular da história. Sim. Bolsonaro está concorrendo e muito atrás. Bolsonaro é um líder popular de direita, tá? Claro. Não democrático. Lula é um líder popular democrático. Sim. E cujo apelo já se estendeu a setores conservadores, que depois se bandearam para o bolsonarismo por conta dos escândalos de corrupção e dos equívocos da Lava Jato, dos profundos equívocos da Lava Jato. Então, eu acho que o Lula está ciente disso, tá? Que o papel dele é entregar o governo ao presidente com a democracia reconsolidada no Brasil. A questão é como, tá? São os meios. E nessa questão relativa aos militares, ele claudica, mas ele claudica com uma classe política brasileira historicamente claudica. Tá? Você acha que o problema é que ele não percebe que o problema são os militares? Ele percebe, sim, mas ele não vê muito ganho em se envolver profundamente nessa questão. Ele vê muito custo. Ou seja, ele não percebe isso como missão histórica dele nesse momento? Olha, se você entrevistá-lo, eu acho que ele concordaria. Mas, assim, para avaliar um presidente, você tem que avaliar suas aspirações, seu discurso, mas também sua prática. E a prática é muito mais reveladora. E, como eu disse, a prática dele tem sido qual? A pacificação e congelamento.
Pode ser que mude em 2025, porque ele pediu para o Múcio ficar. A saída do Múcio seria super complicada, porque seria muito difícil encontrar alguém que fizesse esse papel também de algodão entre cristais. E eu imagino que o Múcio esteja ciente desse tipo de crítica que eu estou fazendo. Não à toa que ele pediu em troca duas coisas, que vamos ver se em 2025 serão implementadas. A criação da carreira de analista civil no Ministério da Defesa e a aprovação da emenda constitucional proibindo militares da ativa de concorrer a cargos eletivos. Tá? Então está tudo em aberto. Pode ser que o Lula saia dessa armadilha que ele criou para si próprio, pacificar e congelar. Mas está tudo muito em aberto ainda. Tá? Nós estamos vivendo um período de incerteza enorme, a começar no centro do sistema internacional, nos Estados Unidos. O que é que vai acontecer amanhã? O dia da libertação, como diz o Trump, o mega tarifaço que vai ser imposto à economia global, pode gerar uma recessão e afetar a política do mundo inteiro. Agora, o impacto do trumpismo é também muito ambivalente, fortalece a extrema-direita, em alguns casos enfraquece, em outros casos, ou a direita em geral, como é o caso do Canadá. Os liberais estão para ganhar uma eleição que estava sendo dada como perdida por conta do radicalismo de Trump contra o Canadá. Então, nós não sabemos. Então, novamente, eu entendo que é muito difícil o Lula e seus ministros fazerem um cálculo correto hoje em dia, porque as pressões vêm de todo lado, né? A esquerda, a direita, dos Estados Unidos, da China, etc, etc. E há a possibilidade do governo retomar sua popularidade, está no seu nível mais baixo, o governo está muito enfraquecido. E apesar de todas as críticas que se fizeram ao Haddad, eu acho que o Haddad está comprometido com a estabilidade macroeconômica e o Lula está mais preocupado com isso. E depois dessa viagem ao Japão e ao Vietnã, eu acho que o Lula vai novamente procurar tratar de questões fundamentais, como, por exemplo, reorganizar sua relação com os partidos do Centrão e com a direita disposta a apoiá-lo, mas já sabendo que vai ser muito difícil manter essa direita na sua candidatura, na candidatura do PT no ano que vem. E eu acho, assim, eu vi recentemente comparações de Lula a Dilma. Lula 3 está marchando para ser Lula, para ser o governo Dilma 2. Não vai ser. Assim, a inflação está um pouco mais alta do que gostaríamos, o nível de endividamento público está um pouco mais alto do que gostaríamos, o déficit fiscal está um pouco mais alto do que gostaríamos, mas não está nada absolutamente fora de controle. O erro que eu vejo do governo é não ver que a situação exige uma cautela enorme da parte dele, com relação a como é que ele vai lidar com o centro. Isso não está claro. Os sociais liberais, ninguém sabe o que Lula vai fazer. Houve uma especulação recentemente promovida por aquele marqueteiro da Dilma, como é o João Santana, dizendo que a melhor estratégia do Lula é fazer uma campanha à esquerda. Eu discordo enfaticamente disso. Eu reconheço que o poder do incumbente e a polarização colocam Lula ou seu candidato no segundo turno. A questão é se vai vencer. Para vencer tem que ter muita cautela e tem que trazer o centro de volta. Tá?